Esse exercício 32, temos que usar um recurso computacional com capacidade para tratar somatórios ou um CAS para obter o valor aproximado da área entre a curva y igual a 1 sobre x quadrado e no intervalo 1, 3, usando n igual a 10, 20, 50 subintervalos, usando aproximação pela extremidade esquerda, pelo ponto médio, pela extremidade da direita. Então, aí está a tabela, eu fiz uma tabela, a função 1 sobre x, cujo gráfico é esse aqui. Então, essa é a área que estamos aproximando, né? Um esboço, né, da área que estamos aproximando. Então, usamos na coluna temos o tipo de aproximação, né? Usando a extrema esquerda, usando ponto médio, usando ponto da extrema direita, e na linha temos o número de pontos, né? N igual a 10, 20 e 50 pontos. Aí estão os resultados para aproximação, para a área debaixo do gráfico da curva 1 sobre x quadrado entre um intervalo entre 1 e 3. No exercício 34, devemos usar um recurso computacional com capacidade para tratar de somatórios ou um CAS para obter um valor aproximado da área entre a curva y igual a seno de x no intervalo de 0 a π sobre 2, com n igual a 10, 20, 50 subintervalos, usando aproximação pela extremidade esquerda, pelo ponto médio e pela extremidade da direita. Então eu fiz a tabela, abaixo está aí o gráfico da função seno de x, no intervalo de 0 até π sobre 2, essa é a área que estamos tentando estimar, né? Está o gráfico da função seno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, na nossa tabela temos, na coluna, temos o tipo de aproximação, extremidade esquerda, ponto médio, extremidade direita, e na linha, número de pontos usados, né? 10, 20 e 50. Então, aí estão os resultados. No exercício 36, vamos tomar a xk estrela como a extremidade da direita de cada subintervalo para encontrar a área sobre a curva y igual a f de x, onde f de x é 5 menos x no intervalo de 0 até 5. Então, o nosso Δx, esse vai ser o tamanho do intervalo, que é 5 menos 0 dividido por n, então 5 sobre n. Então, o intervalo, que é de 0 até 5, ele vai ser dividido em n partes iguais, onde o primeiro ponto eu chamo de x0, que esse é o 0, o segundo ponto eu chamo de x1, o terceiro de x2 e assim por diante, o último ponto de xn, esse deve ser igual ao 5. Então, meus pontos xk dessa partição do intervalo 0,5, eles são da forma k sobre n, que é o Δx, vezes 5 sobre n, que é o Δx, né? 5 sobre n, vezes k, ou seja, 5k sobre n, onde k é igual a 0, 1, 2 até n. Esses são os pontos da partição. Como eu vou usar os pontos da extrema direita, vou usar o esquema escolhendo os pontos da extrema direita, ou seja, meus pontos escolhidos para xk estrela são esses daqui, são os pontos da direita. Então, xk estrela é 5k sobre n, onde k começa em 1, termina em n. Então, agora podemos
calcular f de x k estrela vezes delta x. Isso então é delta x é 5 sobre n vezes o valor da função, que é 5 menos xk estrela. Xk estrela é 5k sobre n. Então, f de xk estrela delta x é igual a 25 sobre n menos 25k n ao quadrado. Então agora vamos somar. Então a área é o limite quando n vai ao infinito da soma f xk estrela vezes delta x, limite a soma, o k varia de 1 até n. Então, usando que tem um limite quando n vai ao infinito, usando que f de x k estrela delta x está aqui, né? Calculamos esse termo, isso então é 25 sobre n menos 25k sobre n ao quadrado. A soma de k igual a 1 até n. Então esse é o limite quando n vai ao infinito. Vou colocar aqui em evidência, eu vou colocar para fora do somatório. Então, primeiro vou usar a propriedade da soma, né? Que eu tenho a soma de uma diferença, né? A soma aqui de uma diferença é a diferença das somas. Então eu vou ter a diferença entre a soma de 25 sobre n menos 25k, somatório de 25k2 sobre n quadrado. A soma sempre vai de k igual a 1 até n em ambos somatórios. Tem um limite desses termos. Tem um limite quando n vai ao infinito. Vou colocar a constante, a variável do somatório é k, e 25 sobre n, então é constante, então eu posso colocar para fora da soma. E aqui eu tenho somatório 25 sobre n quadrado vezes o somatório de k igual a 1 até n. Então agora eu posso usar que isso então é igual a 25 a constante vezes então o limite de uma diferença, a diferença dos limites. Então é a diferença do limite de 1 sobre n vezes o somatório de 1 k igual a 1 até n menos o limite, 25 vezes o limite de 1 sobre n ao quadrado, somatório de k igual a 1 até n, limite quando n vai a mais infinito. Ora, ambos esses limites são conhecidos, né? Esse aqui é 1 meio, esse aqui é 1. Então, isso é 25 vezes 1 menos 25 vezes 1 meio. Então, isso é 25 meios e esse é o valor da área. Exercício 38, vamos tomar xk estrela como extremidade da direita em cada subintervalo para encontrar a área sobre a curva y igual a 4 menos 1/4 x quadrado no intervalo 0, 3. Então, vamos calcular Δx. Δx é o tamanho do intervalo, então 3 menos 0 sobre n. Então, 3 sobre n. Intervalo, nós vamos dividir o intervalo 0, 3 em n partes iguais. Vou chamar o primeiro ponto de o zero de x0, depois o segundo ponto de x1, o terceiro de x2 e assim por diante até o último.
ponto que eu chamo de xn, todos eles são equidistantes, né? Então, eles determinam n subintervalos, então, do mesmo tamanho, o tamanho Δx. Logo, xk, os pontos desta partição do intervalo 0, 3, essa partição de pontos equidistantes são dados pela fórmula k vezes Δx, ou k vezes 3 sobre n, que pode ser escrito então como 3k sobre n, onde k é 0, 1, 2 até n. Os pontos xk estrela serão escolhidos os pontos da extremidade direita de cada intervalo. Então, são esses pontos aqui, da extremidade da direita de cada subintervalo. Então, no xk estrela, ele vai ser da forma 3k sobre n, onde k começa em 1, vai 2, 3 e termina em n. Então, agora eu posso calcular f de xk estrela vezes Δx. Isso é, então, Δx é 3 sobre n. F de xk estrela é xk, a função é 4 menos, então, xk estrela ao quadrado sobre 4. Isso então é 3 sobre n vezes 4 menos xk estrela é 3k sobre n. Então, fazendo a continha ali, nós temos 12 sobre n menos 3 vezes 3 quadrado, 27, k quadrado sobre 4 n3. Esse é o valor, então, desse termo. Então, vamos somar agora esses termos. Então, vamos somar de k igual a 1 até n, f de xk estrela Δx. Então, eu tenho a soma 12 sobre n menos 27k quadrado sobre 4n ao cubo. Soma de k igual a 1 até n. Então, vamos usar as propriedades somatórios. Já vou colocar as constantes para fora. Então, n é constante, a variável do somatório é k. Então, o primeiro termo tem 12 sobre n vezes a soma de 1s de 1 até n, menos 27 sobre 4n3 vezes a soma de k quadrado, de k igual a 1 até n. Então, agora vamos calcular a área, que é o limite, quando n tende a mais a infinito, então, dessa soma, né? Dessa soma de f de xk estrela Δx, quando k vai de 1 até n. Então, isso, já usando, é o limite, então, dessa expressão, quando n vai a infinito. Então, já usando propriedades dos limites, já separando já em dois termos, já colocando os constantes para fora, fico com 12 vezes o limite de 1 sobre n, somatório de 1, limite quando n vai a mais infinito, a soma de 1 até n, menos 27 sobre 4 vezes o limite 1 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, k de 1 até n. Agora, ambos esses limites são conhecidos. Esse primeiro aqui é 1 e esse segundo é 1/3. Então, eu tenho aqui 12 vezes 1 menos 27 quartos vezes 1/3, isso é 12, menos 9 quartos, portanto, a área é 48 quartos, menos 9, 39 quartos.
No exercício 40, então temos a função é 1 menos x ao cubo, o intervalo menos 3 até menos 1. Vamos calcular a área sobre o gráfico dessa curva, usando o ponto xk estrela como a extremidade da direita em cada subintervalo. Então vamos dividir o nosso intervalo menos 3, 1 em n partes iguais de tamanho ΔX. ΔX, portanto, é menos 1 menos 3, que é o tamanho do intervalo dividido por n, isso é menos 1 mais 3 dividido por n, então isso é 2 sobre n. Então dividimos o nosso intervalo, que vai de menos 3 até menos 1, em n partes iguais. Todos esses pontos são pontos equidistantes, distância entre eles ΔX, que é 2 sobre n. Eu chamo menos 3 de x0, o outro segundo ponto chamo de x1, depois de x2, x3 e assim por diante. Xn é o último ponto, que é o menos 1. Então, os pontos xk da partição são da forma menos 3 mais k vezes ΔX, que é o 2 sobre n. Ou seja, menos 3 mais 2k sobre n, onde k varia de 1 até n, né, todos os inteiros de 1 até n. Eu vou usar os pontos da extrema direita. Então, os pontos da extrema direita são esses aqui, ó. Esses pontos aqui são os mesmos pontos x1, x2, etc. xn são os pontos xk, só que o k começa de 1 e não de 0, e vai de 1 até n. Então xk estrela é menos 3 mais 2k sobre n, e o k começa em 1, passa por todos os inteiros até chegar em n. Então vamos agora calcular f de x k estrela vezes ΔX, isso então é o 2 sobre n, que é o ΔX, vezes a função, que é 1 menos xk estrela ao cubo, né? A função f é 1 menos x3, então é 1 menos xk estrela ao cubo. Só que o nosso xk estrela é menos 3 mais 2k sobre n. Eu vou escrever então como 2k sobre n menos 3, só o cubo. Vamos expandir então essa potência aqui ao cubo. Então, o primeiro termo ali é o cubo, 2k sobre n ao cubo, fica 8k3 sobre n3. Depois, menos 3 vezes 2k sobre n quadrado. Então, que fica 4k2 sobre n2 vezes 3. Mais 2k, 3 vezes 2k sobre n vezes 3 ao quadrado menos 3 ao cubo. Então isso é 2 sobre n vezes 1 menos... Aqui já vamos tirar o parênteses, vamos remover o parênteses. Então 1 menos 8k3 sobre n3, depois menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36k quadrado sobre n2, menos, tenho 3 vezes 3 quadrado, 9, 27 vezes 2, 54k sobre n, menos 3 ao cubo, que é 27, né? Na verdade isso é mais, né? Que é menos com menos. Então, isso dá... Então... 28, se eu escrever assim, 1 mais 27, né? Então dá 28 menos 8k ao cubo vezes n3 mais 36 sobre n2 menos 54k sobre n. E vamos multiplicar aí por 2, então 56 sobre n
menos 16k ao cubo sobre n na quarta, mais 36, aqui era k ao quadrado, faltou, né? 36 vezes 2, 72k quadrado sobre n ao cubo, menos 54 vezes 2, 108k sobre n ao quadrado. Então agora podemos calcular a área, que é o limite, quando n vai a mais infinito, da soma f de xk estrela delta x, que é precisamente esse termo aqui. Esse que nós precisamos somar. Então esse é o limite, quando n vai a mais infinito, da soma. 56 sobre n, menos 16k ao cubo sobre n na quarta, mais 72k quadrado sobre n na terceira, menos 108k sobre n na segunda, a soma de k igual a 1 até n. Então eu já vou usar propriedades dos limites, colocar constantes para fora, então escrever então esse limite como 56 vezes o limite de 1 sobre n vezes a soma de 1 de k igual a 1 até n, limite quando n vai a mais infinito, menos 16 vezes o limite quando n vai a mais infinito, 1 sobre n na quarta, somatório de k ao cubo, k de 1 até n, mais 72 vezes o limite de 1 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, k igual a 1 até n, limite quando n vai a mais infinito, menos 108 vezes o limite 1 sobre n quadrado, somatório de k, k de 1 até n, limite quando n vai a mais infinito. Aquela constante ali é 108, né? Então, todos esses limites são conhecidos. Agora esse primeiro que é 1, esse segundo que é 1/4, esse terceiro é 1/3 e esse aqui, último, é 1/2. Então, a nossa área é 56 menos 16 quartos mais 72 terços menos 108 meios. Então isso é 56 menos 4 mais 24 menos 54. Então nossa área é 22. No exercício 42 devemos calcular a área sobre o gráfico da função 5 menos x no intervalo de 0 até 5, tomando xk estrela como extremidade da esquerda de cada subintervalo. Essa área já foi calculada, já provamos isso no exercício 36, né, já foi calculado e foi calculado. O valor dela é 25 meios, então vamos apenas confirmar que realmente o valor é 25 meios, porque temos que encontrar o mesmo valor com qualquer esquema, né, usando extremidade da direita, usando ponto médio, usando qualquer ponto. Então, vamos dividir o nosso intervalo de 0 até 5 em n partes iguais, em tamanho delta x. Então eu faço isso pegando o tamanho do intervalo, que é 5 menos 0, dividido por n. Então, meu delta x é 5 sobre n. Então o intervalo de 0 a 5 é dividido em n partes iguais, pegando os pontos x0, x1, x2, etc. até xn, x0 é 0, xn é o 5. Todos são equidistantes, eles determinam intervalos, subintervalos com o mesmo comprimento Δx, que é 5 sobre n. Então esses pontos xk dessa partição do intervalo 0, 5 são pontos da forma k vezes Δx,
que é k vezes 5 sobre n, ou seja, 5k sobre n, onde o k varia de 0 até n, passando por todos os inteiros positivos intermediários. Eu estou usando então a extremidade esquerda, escolhendo pontos xk estrela como ponto da extrema esquerda de cada subintervalo. Esse é o esquema. Então eu escolho esses pontos aqui. Ou seja, são os mesmos pontos xk, só que então vale 5k sobre n, só que o k vai de 1 até n. Perdão, o k vai de 0. K vai de 0 até n menos 1. 0, 1, 2, etc. n menos 1. Eu posso reescrever os pontos xk da seguinte maneira: 5 vezes k menos 1 sobre n, onde o k começa em 1, passa por 2, etc. termina em n. Dessa forma, o somatório que vai vir depois, lá na hora do cálculo da área, fica melhor representado, melhor escrito assim, quando o k inicia em 1 termina em n. Então agora vamos calcular f de xk estrela vezes ΔX. Então o ΔX é 5 sobre n. Tenho que multiplicar então pelo valor da função, que é 5 menos xk estrela, né? Já que a função é 5 menos x. Então eu tenho 5 sobre n menos, vezes 5 menos, ao invés de xk estrela, então eu vou no termo 5 vezes k menos 1 sobre n. Então esse termo vai ficar 25 sobre n menos 25k sobre n quadrado, e menos com menos dá mais 25, 5 vezes 5 vezes 1 sobre n2. Então agora vamos somar e calcular o limite. Então a área é o limite quando n vai ao infinito da soma f de xk estrela vezes ΔX, a soma de 1 até n. Então, esse é o limite quando n vai ao infinito da soma de k igual a 1 até n, 25 sobre n menos 25k sobre n quadrado mais 25 sobre n quadrado. Então vamos usar aqui propriedades dos somatórios e propriedades dos limites, né? Então, primeiro vou usar a propriedade dos somatórios. Então o limite, quando ele vai ao infinito, soma de 25 sobre n é uma constante, vezes somatório de uns menos 25 sobre n2 vezes o somatório de k de 1 até n, mais 25 sobre n2 vezes o somatório de uns de k igual a 1 até n. Somatório de uns, esse é igual a n, esse também. Então isso aqui fica no limite quando n tende a mais infinito de 25 n sobre n menos 25 n quadrado, somatório de k de 1 até n, mais 25n n quadrado.
Então, cancelando aqui o n com n e usando a propriedade dos limites, então isso aqui fica o limite da constante 25, quando n vai a infinito, menos o limite 25 vezes o limite de 1 sobre n ao quadrado vezes o somatório dos k's, k de 1 até n, esse limite quando n vai a mais infinito, mais 25 vezes o limite de 1 sobre n quando n vai a infinito. Bom, esse último limite de 1 sobre n quando n vai a infinito, obviamente esse é zero. Esse limite é conhecido, esse é 1 meio. E esse é o limite de uma constante, então é a constante 25. Então, podemos concluir então que a área é 25, a constante, menos 25 meios, mais zero, então, que é 25 meios, como já sabemos. No exercício 44, então vamos para a função 4 menos 1 quarto vezes x quadrado, intervalo de 0 a 3, vamos calcular a área sobre o gráfico da função. Nesse intervalo, isso já foi calculado lá no exercício 38, essa área é 39 quartos. Lá usamos o xk estrela como a extremidade da direita de cada subintervalo e agora vamos usar o xk estrela como a extremidade da esquerda e confirmar este mesmo resultado, né? Então vamos dividir o nosso intervalo 0,3 em n partes iguais, tamanho delta x. Isso eu faço pegando o tamanho do intervalo, que é 3 menos 0, dividindo por n. Então isso dá 3 sobre n. Está aqui o meu intervalo que vai de 0 até 3. Então dividido em n partes iguais, com pontos x1, x0, x1, x2, etc., até xn, x0 igual a 0, xn igual a 3, todos esses pontos aqui distantes, gerando então n subintervalos de tamanho Δx, que no meu caso é 3 sobre n. Então esses pontos x0, x1, x2, etc., são da forma xk, onde xk é k vezes o Δx, né? E o Δx é 3 sobre n, então isso é 3k sobre n, onde k varia de 0 até n, né? Pegando todos os inteiros positivos entre 0 e n. Vou usar os pontos da extrema esquerda no esquema de aproximação da área. Então, o meu xk estrela é ponto da esquerda de cada subintervalo, são esses pontos aqui, são os mesmos pontos xk, só que o k vai de 0 até n menos 1, então esses são os pontos da forma 3k sobre n, onde o k vai de 0 e termina em n menos 1, não vai até n. Eu posso reescrever esses termos, esses 3k sobre n, de k de 0 até n menos 1 na forma 3k menos 1 sobre n, onde k começa em 1 e termina em n. Dessa forma é mais conveniente na hora de fazer o somatório, que vai ser feito agora. Somar de k igual a 1 até n, f de xk estrela Δx, né, para usar a fórmula para calcular a área. Então, essa é a soma. A função é 4 menos 1 quarto, 4 menos 1 quarto de xk estrela ao quadrado, vezes o Δx é 3k, 3 sobre n, perdão, 3 sobre n. Esse é o Δx. A soma vai de k, vai de 1 até n.
Então já vou colocar esse termo 3 sobre n é uma constante, a variável do somatório é k, então 3 sobre n vai lá para fora, é uma constante, fica soma 4, k de 1 até n, menos 1/4, 9 sobre n2, vezes k menos 1 quadrado, já que xk estrela é 3 vezes k menos 1 vezes sobre n. Então essa é a soma. Isso então fica 3 sobre n vezes essa primeira soma aqui, né? Essa aqui é 4 vezes a soma de 1, o 4 somado com ele mesmo, isso dá 4n, né? N vezes, né? 4 somado com ele mesmo. N vezes dá 4n. Menos. Vou usar a propriedade dos somatórios, vou colocar em evidência essa constante 9 sobre 4n quadrado. E o que sobra aqui dentro do somatório é somatório de k menos 1 quadrado. K igual a 1 até n. Isso então é fazendo o produto, multiplicando por 3 sobre n, então fica 12 menos 27 sobre 4n ao cubo, somatório, k igual a 1 até n, vou expandir aquela potência 2 aqui, né, esse k menos 1 ao quadrado, fica k quadrado menos 2k mais 1. Então isso aqui é 12 menos 27, 4n ao cubo, vezes somatório de k quadrado, k de 1 até n, mais... eu estou multiplicando aqui, então esse menos com este menos aqui dá mais, 27 vezes 2, 54, sobre 4n ao cubo, somatório de k de 1 até n, menos 27 sobre 4n ao cubo, somatório de 1, k de 1 até n. Isso aqui fica 12 menos 27, 4 terços, 4n ao cubo, somatório de k ao quadrado, k de 1 até n, mais 54 sobre 4n ao cubo, somatório de k de 1 até n, esse é n vezes n mais 1 sobre 2, então isso aqui fica n vezes n mais 1 sobre 2, menos 27, 4n ao cubo, somatório de 1 é n. Então aqui tem que multiplicar por n. Então agora eu posso fazer umas simplificações, né? Aqui vai ficar n ao quadrado, aqui também. Então 12 menos 27, 4n ao cubo, somatório de k quadrado, k de 1 até n, mais 27 quartos, n mais 1 sobre n ao quadrado, menos 27 quartos, 1 sobre n quadrado. Então agora podemos calcular a área. A área é o limite quando n vai ao infinito desse somatório, né, de f de xk estrela delta x
de k igual a 1 até n, então é o limite desses termos aqui, desses termos que acabamos de calcular. Esses são o somatório, né? Então, o limite da constante 12 menos 27. Eu vou usar propriedades dos limites, já vou distribuir o limite em cada uma das parcelas ali, colocar as constantes para fora. Então, tem o limite da constante 12 menos 27 quartos vezes o limite 1 sobre n ao cubo, somatório de k quadrado, mais 27 limite 27 quartos vezes o limite de n mais 1 sobre n ao quadrado quando n vai infinito, mais infinito, né? Menos 27 quartos limite de 1 sobre n ao quadrado quando n vai a mais infinito. Bom, obviamente esse limite é zero, né? 1 sobre n ao quadrado tende a zero. Esse limite também é zero, a potência do denominador é maior que a potência do numerador, né? Também tende a zero. Esse limite é conhecido, né? Esse é 1/3. E esse aqui é o limite de uma constante, 12, então é 12. Então, isso aqui fica 12 menos 27 quartos vezes 1/3 mais 0 menos 0. Isso é 12 menos 9 quartos, que dá então 39 quartos.